Eu vim pregar o Evangelho para você. Eu creio que uma das maiores necessidades dos evangélicos é serem evangelizados. Temos muitos frequentadores de igreja e poucos convertidos. Por isso eu vim pregar o Evangelho para os evangélicos. Eu vou começar fazendo uma coisa muito estranha para algumas pessoas. Ler a Bíblia. Aparentemente alguns concordam. Eu vou começar lendo 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Se você consegue acompanhar aí, acompanhe. 1 Coríntios 15, 1. Diz assim: Irmão, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. De tudo que eu li, tem uma única frase que eu quero destacar e abrir para nós pensarmos nesse momento. É a frase de Paulo inicial, que ele diz: irmãos, eu venho lembrar a vocês o Evangelho. O Evangelho precisa ser lembrado, porque nós facilmente esquecemos o Evangelho e colocamos outras narrativas no lugar. Narrativas que nascem do ego, narrativas que estão na sociedade. Nós precisamos ser lembrados do Evangelho. O apóstolo Paulo está falando com a igreja de Corinto. Ele está falando com uma igreja. Ele está falando com pessoas que eram salvas. E ele, vendo os problemas que essa igreja passava, pensou: de todas as soluções que eu posso trazer, a melhor é lembrar o Evangelho. Você precisa ser lembrado do Evangelho. Eu preciso ser lembrado do Evangelho. Então eu vou lembrar você do Evangelho nesse momento. Para fazer isso, eu vou usar 4 perguntas. 4 perguntas para você lembrar do Evangelho. A primeira é: quem é Deus? A segunda é: quem é o ser humano? A terceira é: quem é Jesus Cristo? E a quarta é: qual deve ser minha resposta? Qual a minha resposta? 4 palavras: Deus, homem, Jesus, resposta. Eu começo com a primeira: Deus. Quem é Deus? Se você quer pensar sobre o Evangelho, não começa com Jesus te ama. O Evangelho começa com: no princípio Deus criou os céus e a terra. A primeira coisa que Deus disse é que Ele é o Criador. Deus criou você, e se Deus criou você, Ele tem autoridade sobre você, porque o Criador tem autoridade sobre sua criação, sobre suas criaturas. Isso significa que você vai ter que prestar contas a Deus da sua vida, porque sua vida te foi dada por Deus. Ele, como Criador, doou a vida a você. Ele é o Criador. Mas esse Criador, ele tem uma característica: ele é santo e justo. Santo significa separado do pecado. Coisa muito simples de pensar. Mas tem um problema. Antes de existir pecado, para Deus
ser separado dele. Deus já era santo. Deus é santo desde antes do pecado existir. Portanto, o que será que significa Deus ser santo? Se nós lembrarmos do Antigo Testamento, existia o tabernáculo com seus móveis, e todos os seus móveis eles eram consagrados para o uso a Deus, dedicados totalmente para o culto a Deus. E isso é uma palavra para dizer que eles eram santificados. Os instrumentos do tabernáculo eram santificados porque eles eram dedicados exclusivamente a Deus. Portanto, santo é certamente algo separado do pecado, mas muito mais do que isso, é algo dedicado totalmente a Deus. Mas tem um problema nisso. Se Deus é santo, significa que Ele é dedicado totalmente a si mesmo. E essa é a primeira verdade, depois de Deus ser o Criador, que você tem que entender. Deus está mais preocupado com Ele do que com você. Deus quer mais a glória dEle do que o seu benefício. Deus quer mais a sua fama do que a sua fama. Deus quer mais a glória dEle do que o seu conforto. Deus está ativamente buscando e zelando pela honra da sua própria glória. Ele é santo, mas Ele também é justo. O que significa ser justo? Significa que você só age de maneira correta, só age de maneira de acordo com aquilo que deveria ser. Talvez alguém tenha te ensinado que justiça é igualdade, mas quem disse isso não foi Jesus Cristo, foi Karl Marx. Justiça não é igualdade, porque nem toda igualdade é justa. Justiça é agir de acordo com o padrão que é certo, o padrão das coisas como elas deveriam ser. Deus sempre age dentro do padrão do que é justo e do que é certo. Mas Ele mesmo é o padrão daquilo que é justo e certo. Porque se Ele somente agisse de acordo com o padrão seria maior que Ele. Mas na verdade, Ele é o padrão que define o que é justo e o que é certo. Portanto, Deus é o Criador, santo e justo. E o ser humano, você, essa parte é tensa. Então, para relaxar, fala para a pessoa do seu lado o que eu vou falar agora. Eu quero te contar uma coisa. Fala aí, eu quero te contar uma coisa. Você é mau. Você não presta. Porque se eu usar a palavra pecador, está muito light. O que a Bíblia quer dizer com pecador é que você é mau. Você não só é mau, você não tem possibilidade nenhuma de por si mesmo se tornar bom, porque a única bondade que existe é Deus, e você não consegue sozinho se voltar para Deus. Mas além de não conseguir ser bom, tem uma coisa pior: você é iludido, você não acredita nisso que eu estou falando. E tem uma coisa pior do que isso: você é religioso, você usa versículos para se safar e fugir dessa verdade que diz que você está condenado. A Bíblia deixa clara: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Pode aplaudir, mas aplaudir o fato que você é mau é engraçado. Você se rebelou contra Deus.
Seus pecados não são alguns pecadinhos. Você já parou a pensar na gravidade que é o teu pecado? Basta você pensar na gravidade contra quem você pecou. Porque teu pecado não é uma infração de trânsito. Você não passou no vermelho, cometiu um pecadinho aí. Não. Eu quero que você pense o seguinte: se por acaso você decidisse, por um infortúnio da vida, desferir um soco na minha bela face, você acha que você poderia ter problema com a justiça? Sim, eu poderia te processar. Mas agora, se você, por um infortúnio da vida, decidisse desferir um soco no rosto do Donald Trump, você teria o mesmo tipo de problema se fosse comigo? Porque a dignidade da pessoa ofendida define a pena do ofensor. O quanto Deus é digno. Qual o nível do teu pecado não tem a ver com que pecado você cometeu, tem a ver com contra quem você pecou. Você pecou contra o Deus eterno, e se você pecou contra o Deus eterno, você tem que ser eternamente condenado ao inferno, distante de Deus. Porque é um Deus que é santo e um Deus que é justo. Quando olha a injustiça, Ele tem que se indignar, Ele tem que se irar. E Deus, sua ira se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens. Sua impiedade, sua injustiça, Deus tem ira contra você. É por isso que existe inferno. O inferno não é uma rave com o diabo e suas diabetes dançando e o diabo num trono. O inferno é um lugar de fogo, fogo do ódio de Deus contra tudo que vai contra a sua santidade, ódio contra o pecado. E por isso que o inferno é eterno, porque Deus é eternamente digno de adoração, e o pecado é o extremo oposto disso. Agora não teve palmas, ainda bem, começaram a entender. A pergunta que eu faço é: diante disso, quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é aquele que acima de tudo veio para fazer uma coisa só. Ele, como pessoa perfeita, viveu a vida perfeita que eu e você deveríamos de viver. Mas não só isso, houve uma substituição penal na cruz. Jesus Cristo foi punido com a punição que você merecia e deu a você a justiça que você não merecia. Sabe o que aconteceu na cruz? Eu vou te contar. Deus pegou toda a ira dele que ele tinha contra você, e ele esmagou o seu filho na cruz com sua ira. Você merecia o inferno, mas em 3 horas na cruz, Jesus Cristo sofreu mais do que os pecadores eternamente no inferno. A ira de Deus, Cristo absorveu a ira de Deus na cruz. Sabe o que isso significa? Que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele na cruz tomou o seu pecado e deu a você a justiça, a santidade, a retidão dele. Mas eu preciso de uma resposta. Eu preciso responder a isso. Só saber disso não adianta nada. Só saber não vai te fazer nada. Você vai ser informado, mas você precisa muito mais do que ser informado.
Sua resposta deve ser dupla. Você precisa de arrependimento e fé. Você precisa, como está no túmulo de John Bunyan, lá na Inglaterra, que mostra o peregrino vindo com um fardo pesado, e do outro lado do túmulo, o peregrino deixa o fardo aos pés da cruz e ele se entrega ao Senhor. Você carrega um fardo de pecado com você. Você sabe o nome do seu pecado. Hoje é dia de largar esse fardo aqui. É hora de abandonar o seu pecado agora. Hoje, nesse lugar, arrependimento é entender que o pecado é errado, sentir que o pecado é errado e virar as costas para o pecado e ir em outra direção, ir na direção de Cristo para ser perdoado. Você precisa de arrependimento, mas você precisa de fé. E fé não é crença. Fé não é crer. Eu tenho fé, até os demônios têm esse tipo de fé. O que você precisa é confiar em Jesus para o perdão dos teus pecados. Você precisa, como uma criança, imagine uma criança na beirada da piscina, olhando seu pai dentro da piscina, e o pai fala: pula, filho, e o filho não tem uma conta matemática que diz que vai dar certo, ele só confia nas palavras do pai, e ele se lança nos braços do pai. Fé é se lançar nos braços de Jesus, para ser liberto, para ser perdoado. É disso que você precisa de arrependimento e fé, porque se você tiver fé nessa hora, de que Ele te perdoa, você vai ser perdoado. Portanto, se existe alguém aqui agora, que talvez é um evangélico de muitos anos, ou talvez de poucos anos, ou talvez nem evangélico seja, mas que você quer largar esse fardo do pecado, quer abandonar o fardo do pecado, e quer confiar em Jesus exclusivamente para ser perdoado. Se você quer admitir: eu sou um pecador miserável, eu mereço a ira de Deus, mas hoje eu sei que Cristo morreu por mim, que a ira de Deus veio sobre Ele em meu lugar. Se você quer admitir que você não presta, mas que você tem um Salvador maravilhoso, eu quero te convidar a ficar de pé para vir para Jesus. E você pode ser crente há 20 anos. Eu quero que você fique de pé para orar por você. Espírito Santo, você que convence do pecado, da justiça, do juízo, traz toda a convicção necessária agora. Repete comigo essa oração: Senhor Jesus, nesse momento, eu largo o meu fardo do meu pecado, aqui e agora. Eu deixo nesse lugar, e eu me volto para você, confiando em você. Eu me abrigo à sombra da cruz. Perdoa-me, Jesus. Lava o meu pecado e liberta-me em teu nome. Amém. Que Deus te abençoe.